Lucas capítulo 22. Vinte e dois, 14. Podemos fazer a leitura? Amém. 22, 14 diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos, e disse: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Digam graças a Deus. Graças a Deus. A Santa Ceia que o Senhor instituiu no reino de Deus é o modelo da Páscoa. Eles estavam ali para cear da Páscoa, e Jesus declarou, dizendo que era muito prazeroso naquele momento para ele passar aquela Páscoa com os seus irmãos. É o desejo dele. Porém, Jesus disse uma palavra: é um desejo meu comer convosco antes que padeça. Agora, eu fico imaginando a expressão daqueles irmãos que o seguiam, que o amavam, que estavam próximos a ele, ouvir essa palavra, padecer e padecer. Aleluia. Coisa que ninguém quer passar por isso, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar um sofrimento. Porém, no caso do Senhor Jesus, era nesse sofrimento que o seguia, que confirmava a vitória do reino de Deus. Era preciso ele consumar para que a vitória do reino de Deus fosse garantida. Então ele cita e diz que aquele pão que é servido representa o corpo dele e é para fazer em memória dele. Semelhantemente o cálice, fazer em memória dele. Ele faz alusão ao sacrifício que era feito da Páscoa, da saída do povo de Deus do Egito. A mesma coisa, é uma lembrança que eles faziam na Santa Ceia, na Páscoa, lembrando que eles eram cativos e que Deus tirou eles para a liberdade. Graças a Deus. Então ele diz dessa satisfação e desse desejo, mas também anuncia que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Ela quem? A ceia. A ceia se cumpra no reino de Deus. Alguém abre esse portão? A ceia se cumpra no reino de Deus. Esse cumprir no reino de Deus, do qual Jesus citou, glória a Deus, que ela se cumpra no reino de Deus, eu quero esclarecer o que significa
reino de Deus. Porque muitas pessoas pensam que reino de Deus é o céu, mas reino de Deus não é o céu. As pessoas pensam que reino de Deus é a igreja. Não é a igreja. Reino de Deus é de onde está vindo o reinado. Está vindo do céu. Aleluia. O reinado de Deus está vindo do céu, sendo estabelecido na terra. Então esse reinado não é um lugar. Não é um lugar. É um tempo. Um tempo estabelecido na minha vida e na sua vida. O reino de Deus é estabelecido na minha vida e na sua vida quando nós o aceitamos Ele como Rei. Aleluia. Para fazer parte desse reinado, tem que ter um rei, tem que ter um súdito, tem que ter a lei, quer dizer, os mandamentos, e tem que ter os valores. Aleluia. Então o reino de Deus, ele vem do céu para ser estabelecido na terra, e é estabelecido quando ele diz no versículo 16, ele diz assim: porque eu vos digo que não comerei até que ela se cumpra no reino. Então nós estamos hoje aqui celebrando uma santa ceia. Isso significa que o reino está aqui. Aleluia. Aleluia. O reino está aqui porque nós o aceitamos, o reino. Então o reino está aqui. A ceia vai ser celebrada porque o reino está aqui. Aleluia. Se o reino estivesse aqui, não tinha ceia, porque ele só celebraria quando se cumprisse o reino. Glória a Deus que aqui está o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é esse tempo na nossa vida, mas não é apenas uma linguagem de dizer eu sou parte do reino de Deus, ou o reino de Deus está em mim. O reino de Deus é constituído em nós pelas nossas obras. Olha que ele está estabelecendo um reino que vem do céu, que é um reino santo, que tem um rei, que os súditos adoram esse rei, que tem mandamentos, que os súditos cumprem os mandamentos, os servos cumprem os mandamentos, e que tem valores eternos. Aleluia. Louvado seja Deus. Para que você possa entender, você é um ET. Você não é um normal. Você não é um terreno. Você é um ET. Você não é deste mundo. Aleluia. É por isso que Jesus, quando Pedro puxou a espada e cortou o servo do sacerdote, Jesus disse: porventura não poderia, guarda a tua espada, porque porventura eu não poderia pedir ao meu Pai, eu não poderia pedir ao meu Pai, e Ele me daria 12 dúzias de anjos, aleluia, para resolver esse problema. Porque muitas das vezes os cristãos pensam que vai resolver as coisas do mundo por alguma forma, e nós não resolvemos nada do mundo, porque nós não temos poder para resolver coisas do mundo. O mundo é o mundo tem uma administração e uns valores, tem a lei, e não cabe a nós, aleluia, porque nós não somos desse mundo, aleluia. Quando ele esteve diante de Pilatos, ele disse: se meu reino fosse daqui, os meus servos tinham lutado por mim, mas o meu reino não é deste mundo, aleluia. Jesus falou como servo, como homem. O nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é um reino eterno, um reino celestial. Então, irmão, como igreja do Senhor Jesus, como servo, como membro de um corpo, esqueça, a Bíblia diz que nós não devemos nos envolver com os embaraços do mundo, e o mundo cria questões para nos envolver e tentar resolver uma coisa que é do mundo, aleluia. Nós somos para resolver coisas do reino eterno. Pastor, e o
que é que eu, como do reino eterno, resolvo coisas do reino? Levando a graça ao pecador. Aleluia. Apresentando ao pecador o amor de Jesus por ele. Louvado seja Deus. Dizer para esse homem perdido que há uma salvação para ele, que há uma melhora, que há uma mudança, que esse reino é uma boa nova. Glória a Deus. É uma boa nova, uma novidade de vida. Louvado seja Deus. Então ele diz: quando só, porque vos digo que não comerei mais até que se cumpra, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aleluia. E eu acho isso maravilhoso, porque na nossa vida que aceitamos, já está cumprido essa profecia. Aleluia. Já faz parte de nós. E ele diz assim: e tomando-se o cálice, e havendo dado graça, disse: reparti entre vós, porque eu vos digo que não haja, não mais beberei do fruto da vida, até que ele venha. Você vê que ele diz, olha bem, ele diz, porque eu vos digo que não comerei até que ela se cumpra no reino. Agora como é que ele fala? Porque agora eu vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino. Então, o reino não estava estabelecido, estava apresentado. O reino não estava estabelecido, o reino estava apresentado. Quando é que vem o reino? Que ele disse: agora só quando vier o reino, quando ele consumasse na cruz. Aleluia. Quando ele dissesse: está consumado, então o céu ficava ciente que estava na terra estabelecido uma ordenança vindo do céu. O inferno estava ciente que o reino de Deus estava na terra em defesa do pecador, em defesa do miserável, daquele que estava oprimido. Agora tem que acontecer. Aleluia. Está consumado. Quando Jesus disse está consumado, então se cumpriu. Então se cumpriu até que venha o reino de Deus. Então o reino de Deus veio. Aleluia. Ele chegou. É definitivo. Agora, como eu disse, que esse reino não é um lugar, que é esse tempo. E que tempo é esse? Tempo de mudança. É um tempo de mudança. É um tempo que eu vou viver as novidades que o reino me apresenta. Paulo diz novidade de vida. Por que novidade de vida? Você, crente em Jesus Cristo, você vive o mundo que você vivia antes. Então você vive hoje uma novidade. Aleluia. Hoje você já vive uma novidade. Porque se alguma coisa do mundo ainda ali é atraente aos seus olhos, à sua vontade, deixa eu lhe dizer uma coisa. No momento que esse reino foi consumado, foi estabelecido, Jesus revela a João de uma forma, e Paulo também escreve em Romanos capítulo 5, de uma forma muito grande. Ele diz que Deus nos fez sacerdote e reino. Ele nos fez, quando estabeleceu o reino, ele nos fez sacerdote. Ele nos fez sacerdote pela condição que ele nos dá de adentrar ao trono da graça. O véu está rasgado. Então, como sacerdote, eu entro, eu mesmo me apresento ao Senhor. Aleluia. É maravilhoso. Eu me ajoelho, eu em pé, deitado, e Jesus, eis-me aqui. A porta da graça já estão abertas para nós. Louvado seja. Então, como sacerdote, eu chego a Deus por mim, e eu chego a Deus por outro. Eu levo o outro à presença de Deus. Glória a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho a autoridade de levar uma pessoa diante de Deus.
ao trono da graça. Eu levo em oração, eu levo ele apresentando Cristo, eu levo ele apresentando o Rei. Então eu levo ele ao trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou rei, porque agora eu tenho a autoridade, eu sou soberano sobre a minha vida pecadora. Você sabe que você se converte, mas sua vida pecadora continua dentro de você? É por isso que às vezes a gente pensa besteira, a gente quer fazer outras coisas. Porque a nossa natureza pecadora, ela não está convertida, ela está aí. Aleluia. Quem está convertido é a natureza renovada pela palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. Então eu, como rei, eu sou soberano sobre a natureza. Então não adianta você dizer: eu faço porque eu sou fraco. Você está se enganando e alimentando o diabo para dar mais asa para você, porque você não é mais fraco, você agora é forte. É tão forte que Paulo diz que nós somos fortes, somos capazes de suportar um fraco. Então tem alguém fraco, mas esse fraco não é você, porque você tem um habitante na sua vida. Pedro escreve que em meio a tudo isso, o que habita em nós é o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Então, as fraquezas que nós apresentamos como fraco, que é nossa fraqueza, não é fraqueza, é desleixo, é falta de temor, é ausência de querer fazer a vontade de Deus, que Deus já constituiu você com toda a autoridade. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 5, ele diz que ele foi rei para reinar em vida. Mas para reinar em vida não é estabelecer governo humano, não é para estabelecer nada disso, não. É para estabelecer o governo da sua vida. Você agora está otorgado, autorizado a voltar à origem. E que origem é essa? A origem da criação, que Deus diz: domine sobre todas as coisas. Então agora você está otorgado a dominar sobre todas as coisas. Você só não pode dominar o seu próximo. Então não pense, você cristão, que vai fazer fulano mudar porque você quer que você mude. A responsabilidade de mudar é você que muda e suporta ele que não muda. Aleluia. Aí vai identificar o reino de Deus em você, porque você suporta, você o ama, alguém que não merece. É por isso que Jesus disse aos fariseus que eles amavam e gostavam, se entendiam só com quem eles se entendiam. Aí ele disse: que diferença faz? Se você só ama quem lhe agrada, você tem que amar quem lhe aborrece. Aí aparece o reino de Deus em você. Aleluia. Essa madrugada da outra semana, dessa outro dia, eu fiz um alto levantamento sobre a minha vida cristã. O que é que me tira a sério, me faz perder o controle, me faz as orelhas esquentar, o sangue ferver? Porque a Bíblia diz que o homem tem o direito de se irar, mas também a Bíblia diz que a ira não é para Deus. Esse homem que se ira, a Bíblia diz que ele não deve deixar sobre o travesseiro. Quer dizer, você vai iroso, mas vai dormir, não pode estar mais irado. Aleluia. Não pode estar mais irado. Então, eu fiz um levantamento para saber o que é que ainda me incomodava, aquilo que as pessoas diziam, faziam, as minhas falhas. Eu fui olhar biblicamente para poder corrigir, porque é muito fácil pregar para você, é muito fácil enxergar um erro seu. Espera aí, e os meus?
Quem é que vai enxergar e quem é que vai apontar? Então é preciso uma responsabilidade minha, eu voltar para mim. Aleluia. Eu tenho que voltar para mim e olhar para dentro de mim e ver aonde há um erro meu. Então assim eu pedi socorro a Deus. Eu pedi a Deus para me ajudar a me consertar. Louvado seja Deus. Então nós temos essa vida de reino, e esse reino ele é crescente. A profecia de Isaías do capítulo 6, do capítulo 9, que ele fala que o reino de Deus, o trono de Davi que Jesus assumiu, esse reino é crescente. Ele é crescente geográfico, porque vai se estendendo, salva ali, outro salva ali, geograficamente, mas também ele é crescente nas obras. E a principal pessoa que as obras têm que ser feitas é em mim, que me converti. Aleluia. É em mim que me converti, é em você que se converteu. Então a minha vida, a sua vida, ela tem que começar a mostrar os frutos do reino. Enquanto Jesus disse, até que fazer em memória de mim, quer dizer, o que aconteceu no Calvário, que Jesus passou e nos trouxe a redenção, a remissão, a purificação, tudo ali. Esse ato que nós acreditamos e assumimos ele por fé, ele tem que gerar em mim crescimentos espirituais. Ele tem que gerar em mim crescimento espiritual. Eu não posso me converter e um dia eu estar fervoroso, e eu leio Bíblia, eu vou para o culto, eu não perco nada, e depois eu sou um crente. Não, isso aí não. A profecia de Isaías é assim, que a nossa vida com Deus é como uma de águia, é indo para as alturas. O crente tem rumo eterno, irmão. O rumo eterno na Bíblia diz: o inferno fica para baixo e o céu fica para cima. O crente tem que estar com asa de águia, ele tem que estar bom, perfeito, com saúde mental, física, espiritual, para estar levantando voos. Aleluia. Porque ele não sabe que ele vai encontrar o Senhor, não é aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus ele diz: e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é partido, que é por vós dado. Quer dizer, ele não tinha morrido. Então ele fez uma simbologia, fez essa parábola, porque é assim que Jesus falava, sempre parábola. A Bíblia fala de 42 parábolas, mais intermitente, umas parábolas, só frases, que é parábola também. Essas parábolas, ela indica, ela ensina, todas elas começam a nos ensinar como é o nosso crescimento. Começa desde a entrada no reino. Como é que ele citou a parábola na entrada do reino? Ele disse que a parábola do reino era semelhante a um agricultor que planta uma semente, não sabe como, de noite, de dia, a semente lá vai, brota, cresce, bota espiga, até o produtor tirar. A entrada no reino é essa coisa que aparentemente é incerta. Há uma esperança, o agricultor planta com esperança. Nós entregamos a nossa vida e para viver a vida de fé por essa esperança. Aleluia. Então, eu aceito Jesus por uma coisa que parece que é incerta, porque não tem o que eu me agarrar, é só na confiança. Então eu preciso seguir essas orientações. Louvado seja o nome do Senhor. Já ele cita o estabelecer da nossa vida, diz: a semente é semeada para todos. Todos ouvem a palavra e caem no beijo da estrada, caem dentro do mato, caem no pedregais, mas uma cai em boa terra.
Aí depois ele cita Mateus 13, lá no verso 19, ele diz: mas aquele que ouve a palavra e não entende, olha só quem é que vem. O diabo vem e rouba-lhe a semente. Olha quem é que vem. É o diabo, a personificação do mal. Louvado seja Deus. Não entendendo. O que é que eu não entendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Tá? Então vocês estão entendendo a palavra. Mas o que é que Jesus está falando se não entendendo? É se você ouvir essa palavra e não entender que você precisa dela na sua vida. Então, se você não entender que isso que Deus está nos ensinando, você depende dela, você precisa dela, você entende que ela é o resumo total para a sua vida, o diabo vem e rouba. Pastor, e onde está o diabo? Às vezes o diabo está dentro de casa. Você chega todo animado, vê a palavra, ou aí vem a pessoa dentro de casa. Marido, eu fui minha esposa. Ela não aceitou o crente. Ela preferia ver o bandido do que ser crente, ser santo. Olha só. Então o diabo é a personificação do mal habitado nela, que se levantou, se agarrou comigo, me levantou pelas pitacas e chamou de fanático. Olha onde é que está o diabo? Deitado na minha cama, do meu lado, olha, a minha esposa. Então é preciso eu entender que na hora que alguém que não tem o pensamento do reino se levanta, é o opositor. Não importa se é pai, se é mãe, se é marido, se é tio, não importa, é o diabo. Pastor, e como é que eu ajo numa hora dessa? Simples. Permanecendo, acreditando naquilo que Deus falou com você. Você tem que permanecer acreditando. Não é preciso dizer para a pessoa, é o diabo. Não é preciso dizer para a pessoa. É preciso eu acreditar que ele é o diabo e que ele não vai me tirar de Jesus. E eu me firmo. Como é que o diabo usava a minha esposa? Ele dizia assim: agora quem vai bater forró sou eu, quem vai servir sou eu. Agora todo santo é ele, agora quem vai servir sou eu. Olha a culpa do diabo aí, onde é que está? Então, eu não fui brigar com ela. Não fui brigar com ela. Eu fui me reforçar em Jesus. Eu fui orar mais, eu fui ler a Bíblia, eu fui escutar melhor os cultos para entender as coisas melhor. Aleluia. Para não me firmar em Jesus, porque se eu tenho força de Deus em mim, eu venço o diabo. Mas se eu não tenho a força de Deus em mim, quem vence? O diabo. É questão de estabelecer. Deus veio com o reino estabelecer vitórias contra o mal. O mal que tem uma origem, a personificação de Satanás, que Jesus disse que veio para matar, roubar, destruir. Vê se ele faz alguma coisa boa. Matar, roubar e destruir. Algum de vocês já foi roubado alguma vez? Já. Você pensa que coisinha desagradável você ser roubado? Você pensa? Alguém já houve uma tentativa de lhe assassinar? Eu acredito que algum de vocês não, eu já passei por isso. Que coisa desagradável. Pois é, que coisa desagradável você passar por uma tentativa de morte. Que coisa desagradável. Você fica. Primeiramente vem o medo. O medo vem sobre você. Pronto, acabou minha paz. Se não deu certo dessa vez, vai dar certo da outra vez. O medo toma de conta. Olha onde é que está vindo essa hora. Mata, rouba e destrói. Você não vê o casal, o sacerdote, seja de qual for a religião que une aquelas pessoas no casamento, diz: você aceita? Aceita. Você vai honrar? Mas claro, eu amo.
Eu honro. E junta padrinho, junta madrinha, faz aquela fileira, pagar bastante prêmio, bastante presente, enfeitar a casa, é uma festa. Aí a mulher vai, engravida. Engravida e o homem olha para ela mudando o corpo tão bonito. E ela começa a perder algumas formas de beleza. Ele começa a olhar. Aí ele passa por outra e olha, sem nada que a mulher está criando. Aí começa. Quando coisa que não, destruiu o casamento. Alguém já viveu isso por aí? Eu já vivi. Momentos felizes sendo destruídos pelo diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. E nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. A Bíblia diz que nós somos igreja de Jesus, estabelecido no reino dos céus. Se você não ficar atento, observe esse período que nós estamos vivendo. Você sabe que há muitas igrejas evangélicas que os crentes não aceitam relacionamento com outro crente de outra igreja. Alguém sabe disso aí? Que agem com diferença. Agora observe nesse tempo presente. Você vota em quem? Aí eu voto em B. Eu também voto. Jesus não uniu, mas o candidato uniu os dois. Você vê como está se caminhando. Aí o outro diz, eu voto no outro. Você, aí vamos para amizade. Por onde é que nós estamos indo? Precisa a gente ter esse entendimento, irmão, que nós não fazemos parte desse mundo peresquer. Nós somos peregrinos que andamos nessa terra rumo. Nós não vamos estacionar aqui. Aleluia. A nossa preocupação com o mundo é com a corrupção, é com a violência. É corrupção e violência. A Bíblia é cheia de reinado, de homens que começaram com Deus, cuidando. Quando cuida que não, está lá a desgraça. Por quê, pastor? Porque não somos nós que impedimos. Nós não impedimos leis humanas. E as leis vão surgir. Porque o que vai impedir o homem deixar de fazer o que é errado, não querer o que é errado, é quando ele tiver Jesus no coração, que tem temor a Deus. Fora disso, ele não tem temor a Deus, não. Homem nenhum, sem Cristo no coração, mulher nenhuma, ele não tem temor a Deus. Agora, nós cristãos temos que ter atenção a isso, porque muitos de nós estão perdendo temor a Deus. Está perdendo. Existe uma palavra na Bíblia chamada intercessão. A intercessão é um ato de amor muito forte que Deus executa naqueles que querem ser intercessor. Orar por perdidos, jejuar pela igreja, por calamidade. Olha a ordem mundial como é que está hoje em dia. Orar por candidato. A Bíblia não manda orar por candidato, manda orar por aquele que já foi estabelecido. Já é, então ele está em eminência, então eu vou orar por ele. E orar por ele não é pela pessoa dele. Orar por ele é pelas ações que ele pode fazer a favor de alguém. Está tudo distorcido. Então a gente precisa parar para pensar. Parar para pensar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi uma viagem de Rússia agora e deu uma carona a uma pessoa, uma autoridade. E o que ele me falou deste município aqui, que está dentro do pacote, só que ele está de um lado, mas ele é do outro lado, mas ele está infiltrado no lado.
E ele me contando a ceboseira que está aqui nesse município, nesse tempo, as carradas de dinheiro que chegam de alguém que as pessoas dizem que não é corrupto. E está vindo para o tabuleiro. E aqui é distribuído. E ele disse como era a distribuição. E ele falou por isso porque ele é crente. E ele falou para mim porque ele confia em mim há muitos anos. Para você entender a coisa como é que é. Então a gente precisa, como igreja, voltar, estabelecer a nossa vida onde Deus colocou. Reino de Deus. Por quê? Porque aqui é o território que Deus manda. Aqui é o território que Deus governa. Aqui é o território que Deus leva você para frente. Aqui é o território que Ele supre as suas necessidades. É aqui. Eu quero deixar um versículo em Apocalipse 21. Para encerrar aqui, irmãos. Para não seguir assim. Com todo amor em Cristo, viu, irmãos? Todo amor em Cristo. Eu estou fazendo defesa apenas do reino de Deus, do reinado do céu. E não sou de acordo do terreno. Não sou de acordo, não. Aqui, 21 e 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele com ele habitará, Deus habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Entende, não? Que a única maneira de impedir o sofrimento da raça humana é quando nós chegar lá estabelecidos a viver com Deus, porque as coisas já passaram. Nós não mudamos nada a não ser a nossa vida com Deus. Ponha isso, não se deixe levar por conversa técnica. Eu tenho 64 anos. Tenho vida em todos e muitos ramos que você possa imaginar. Eu tenho vida. E eu sei, tenho ideia de como funcionam as coisas. Ainda mais balizado pela palavra de Deus. A gente faz o que se tem que fazer. Só. E volta-se por reino. Você vai lá e faz o que tem que fazer. Não importa que coisa que você vai fazer, você vai lá e faz. Pronto. Você fez. Pronto. E volta. Estabelece tudo. Não. É o que Jesus disse. Entrará e sairá. Quer dizer, você vai entrar e vai sair, vai contar. Você vai ter um contínuo, uma dinâmica. Vai lá, mas tem que vir e entrar aqui, ó. Tem que correr não. Amém, igreja? Amém. Então vamos celebrar essa noite ao Senhor em memória dele. Aplauda Jesus.